A notícia que pegou todo mundo de surpresa continua reverberando até agora. E olha, foi assim realmente um contrapé do corintiano e principalmente um cala-boca muito grande ao senhor Augusto Melo, presidente do Corinthians. Se você não sabe do que nós estamos falando, o Flamengo aparentemente vai contratar de uma hora para outra um dos principais jogadores do Corinthians e talvez o cara que estrutura todo o meio-campo do time alvinegro lá de São Paulo. Bom, antes de falar dessa notícia, se inscreve no canal e deixa o teu like. Então, para quem não sabe, o Globo Esporte lançou uma matéria dizendo que o Flamengo tinha ido ao Shakhtar Donetsk, que possui o passe, né, tem a propriedade do passe, do meio-campista Maicon, volante Maicon, aquele cara que hoje em dia coordena basicamente o meio-campo e a volância do Corinthians. E ele está emprestando o jogador ao Corinthians mediante pagamento mensal. Ok, tudo bem. O Flamengo chegou no Shakhtar e fez uma proposta de compra pelo jogador. E o Shakhtar não gostou, não aceitou e falou, não, por este valor eu não vou vender. Acontece que o Flamengo está vendo que os seus meio-campistas estão indo para as seleções, estão sendo convocados, e que o meio-campo, principalmente na questão da volância, onde ele poderia utilizar De La Cruz, Pulgar e o Gerson, todos esses três têm potencial de ser convocados. Principalmente De La Cruz e Pulgar, esses dois são realmente cartas carimbadas de suas respectivas seleções, e o Gerson, que jogando bem, fatalmente deve ser convocado também. Sobraria o Igor Jesus, que é um bom jogador. É um jogador em ascensão, mas não dá para fazer duas funções sozinho. Ele teria que cobrir a primeira e a segunda volância? Não tem como. O Thiago Maia vai ser vendido, o Alan tá em baixa e pelo que eu estou percebendo, minha opinião, minha análise, o Tite não tá contando muito com o jogador. O Tite não conta com o jogador porque tem algumas lesões, porque não faz as funções que ele quer, não tem o perfil que o Tite gosta. Então, assim, busca-se um novo volante. E, certíssimo, tem que buscar mesmo. Tá, o Flamengo foi lá e falou, então, bom, eu vou buscar um outro volante. Quem seria esse outro volante? Bom, eu já tinha tentado trazer o Maicon. E se eu falar de novo e aumentar um pouco mais? Foi o que o Flamengo fez. Chegou no Shakhtar e falou, olha, eu pago agora, pelo que diz a reportagem, 6 milhões de euros pelo teu jogador. Você quer? O Shakhtar se engraçou e falou, pô, eu quero vender esse jogador. É melhor do que ficar emprestado é vender o jogador e o valor que vocês me ofereceram me agrada. E aí, senhoras e senhores, o contrato que tem entre Shakhtar e Corinthians prevê, dentro de uma das cláusulas, que o Corinthians ele tem a preferência de compra. Mas de que forma? Se chegar uma proposta que agrade ao Shakhtar, ele repassa ao Corinthians e o Corinthians tem 48 horas para cobrir essa proposta. Cobrir no sentido de igualar, inclusive valor e forma de pagamento. O que acontece é que o Corinthians não tem dinheiro para fazer isso nesse determinado momento. E mesmo que tenha, foi pego de surpresa. O prazo é curtíssimo. E pelo que as fontes estão dizendo, inicia-se hoje, dia 5, e termina-se no dia 7, dia inclusive do meu aniversário. O Corinthians já entrou em contato aí na mídia pela sua assessoria e disse que até o presente momento não foi informado pelo Shakhtar de qualquer proposta de compra ao Maicon. Fato é, se isso de fato acontecer, o Alvinegro Paulista tem 2 dias para cobrir essa oferta do Mengão, que interessou e muito o Shakhtar. O que acontece é que o senhor presidente do Corinthians, ele falou demais. Falou que iria tirar o Gabigol, falou que ia atrás do Léo Pereira, falou que ia atrás do Everton Ribeiro, trouxe o Mateuzinho, pintou e bordou. Só que o Augusto Melo esqueceu que o Flamengo também tem dinheiro, que o Flamengo também tem torcida, que o Flamengo também é um clube atrativo para novos jogadores e que também é uma vitrine muito grande. E que ele, diante do histórico de pagamentos ou falta de pagamentos do Corinthians, um histórico que recentemente tem mostrado que o time não tinha dinheiro, poderia ter seus jogadores principais ameaçados. Eu só acho que ele pensou que o Flamengo não teria interesse por qualquer jogador do time, que o Flamengo talvez visasse jogadores de fora. Só que a partir do momento que o Flamengo quer contratar jogadores para compor seu elenco, obviamente o Flamengo não vai pagar milhões e milhões e milhões de euros por um jogador caríssimo para ele ser reserva. Então o Flamengo primeiro foi atrás do jogador português, certo? Que eu falei, William Carvalho, que é muito bom jogador, mas pensou, pô, eu pagar 4 milhões por um cara de 31 anos, sendo que eu posso pagar um pouquinho mais só, para contratar um jogador mais novo, que atua aqui, e que joga bem,
e que inclusive veste uma camisa que é muito pesada, porque a camisa do Corinthians é muito pesada, eu só digo que a camisa do Corinthians só não é mais pesada que a do Flamengo, porque a torcida do Corinthians é gigante e cobra muito. Bom, por que não? O cara já tá aqui, tá acostumado com a pressão, acostumado a jogar em time grande. Já tá jogando bem aqui. É mais novo. Por que não? E eu concordo com o Flamengo. Por que não? Tanto é que o fez. E fez corretamente. Eu acho que o Corinthians não vai ter bala na agulha para poder cacifar essa oferta do Flamengo. Ele não vai poder cobrir. Eu acho isso. Vamos torcer e vamos esperar. Mas que é um baita balão, isso é. É um rapa histórico que o Landim tá dando no Augusto Melo e um grande, uma grande lição, vamos dizer assim, vai, para ele ficar esperto, para não falar um monte de besteira, para não ir atrás do jogador alheio sem ter primeiro a permissão do presidente do clube, porque foi o que foi dito, que ele foi direto no Gabigol sem antes conversar com a presidência do Flamengo, e para não ficar inventando história para ganhar apoiadores e, principalmente, para não ficar enrolando o torcedor corintiano, que agora vai ver realmente quem que é o presidente deles. Porque se perder um jogador importantíssimo pro clube, porque não vai querer bancar, vai ficar feia a história pra ele. Bom, só para finalizar o vídeo, o Léo Ortiz está chegando hoje, agora, 5 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Logo mais deve se submeter a exames e acredito que a assessoria de imprensa do Flamengo deve estar comunicando a partir de qual data teremos a apresentação oficial do jogador. Bom, esse é o vídeo, se inscreve, deixa o like, fui!